importante, tá, galera? É que não deixe para a última semana, não deixe para o último dia. Faça como o pessoal aí já tem os seus orientadores, tá? Bárbara, Bruna, Camila, Cristiane, Elisama, Elizabeth, Emerson, Guilherme, José Lucas, Larissa, Laís, Luciana, Mariane, Milena, Natália, Ronaldo, Stefano, tá? Deixa eu ver quem mais está aqui. Tiago, já define logo esse orientador, tá? Não espere daqui, eu tenho até dia 31, então no dia 30 eu vou conversar com a pessoa para ser meu orientador. Não, tá? Por quê? É planejamento, é organização, tá? É claro, nós estamos na segunda aula ainda, mas a minha orientação tá? Já manda um e-mail para o professor que você quer que ele seja orientador, já faz esse primeiro contato. Se você tem o WhatsApp dele, é claro que nós estamos vivendo um momento de pandemia ainda, então, né, acredito que talvez o professor ele abriu um canal de diálogo ali para você conversar com ele pelo WhatsApp, se você tiver. Se você não tiver, manda no e-mail institucional do seu professor, falando que você gostaria que ele fosse orientador, se ele aceita. Já coloca lá, eu estou com a ideia de fazer um artigo, um plano de negócio, ou uma monografia, eu estou pensando nesse tema, o que o senhor acha? E aí ele já vai te responder. Tá? Por quê? Cada professor tem um número máximo aí de orientador que ele pega, né? No máximo 6 é a orientação, porque assim, é muita coisa, nem para o professor a orientar. Então, se ele tiver poucas aulas, ele pode pegar um número maior de orientador, de orientando. Se ele tiver muita aula, ele vai restringir. Então, de repente, você vai deixar para conversar com o seu orientador daqui 2 semanas, ele não tem mais vaga. Aí você vai ter que correr atrás de outro. Tá? Então, na aula de hoje, tá? Aproveita a aula de hoje, minimiza a minha aula aí, fica me escutando minha aula, né, ouvindo a minha aula, e já entra lá no seu e-mail, agora, galera, quem não fez isso, no e-mail do professor, que você quer que seja seu orientador, manda um e-mail para ele, tá? Se você tiver o WhatsApp, né, isso é por conta da pandemia, né, manda para ele, verifica se ele responde, aguarda aí 3, 4 dias, se ele não te responder, você manda outro, porque assim, é planejamento. TCC não tem sorte. Eu tenho sorte. Não, não conte com a sorte, né? A Cristiane já fez isso semana passada. Ótimo, Cristiane. É isso. TCC é isso, gente. Eu tô com medo, eu tô em dúvida, eu tô com isso ou aquilo. Mas vai abrindo as suas portas, vai focando ali, né? Já pede para o orientador, ele tem um documento que você vai preencher, o seu orientador, você vai assinar, seu orientador vai assinar, tá? E já manda lá para o coordenador do curso. Isso, tá? Esse vínculo de orientação. Galera, escolher o orientador, ótimo, já é uma coisa a menos para você se preocupar, tá bom? Então, aqui, ó, Mariane, se você já tiver ideia, Mariane, de quem você quer que seja seu orientador, manda um e-mail para esse professor, tá? Vai me ouvindo aí, e já vai mandando, e vai fazendo essa coisa aí, tá? Bom, a escolha do TCC, né? A escolha do tema do seu TCC, é aquilo que eu falei, gera um pouco de ansiedade, sim, é normal, veja isso como normal, mas não deixe isso te paralisar, não fique com medo, não tenha medo das suas ideias, da sua criatividade, não tenha medo. Mas eu estou pensando um tema, e se foi impossível fazer isso, ninguém nunca fez. Não tem problema, pode ser um tema original, que seu orientador, o professor que vai ser seu orientador, nossa, que tema legal, vou fazer sim com você, vamos fazer, né? E aí você ficou com medo, você se privou, você se segurou e não teve a ideia. Se for um tema que o orientador vê que ali você não vai dar conta, que vai ficar muito corrido, tal, o orientador, ele vai te ajudar a delimitar esse tema, e você também aqui na aula vai aprender sobre isso. Então, galera, ansiedade é isso mesmo. Não tenha medo de ficar falando com seus amigos, meu tema é esse. Eu te pergunto, não vou falar meu tema porque alguém vai copiar. Não tem como copiar, a ideia é sua, né? Então, às vezes, até você fala ali para o seu colega, ele te dá uma ideia, te dá uma sugestão, por que você não faz assim, né? Pega o seu tema, trabalha tal coisa no tema. Então, assim, quanto mais ideia você trocar, é legal, não tem, esse tema é meu, não vou ficar quietinho ali, não vou contar para ninguém. Não, não é isso, porque
O mesmo pesquisador pode pegar o mesmo tema e chegar a resultados diferentes. Porque às vezes ele utilizou uma metodologia diferente, ele fez uma pesquisa numa empresa diferente, e ele trabalhou com pessoas diferentes. Tá? Então, a pesquisa, ela depende de muitas variáveis, então não tem esse negócio de copiar o tema, tá? Então, veja a ansiedade como uma coisa boa, normal, por enquanto, tá? Mas uma hora, né, você vai ter que escolher o seu tema, e essa escolha ele não é uma tarefa fácil, não. Né? Ela é difícil, ela é da ansiedade mesmo, né? Todos que farão, se você tem muitas dúvidas. Ah, eu tive dúvida quando eu fiz o meu TCC do bacharelado, eu tive dúvida quando eu fiz o mestrado, né, a minha tese de mestrado, eu tive dúvida quando eu estava fazendo quando eu fui definir a minha tese de doutorado. Então, assim, é normal, independente, isso independe do nível que o pesquisador está, o que, que ele está fazendo. Essa dúvida, ela deve ter, sim, nesse momento, tá? Mas o foco é importante ter, tá? Então, o que pesquisar? Tá? Aí, tem algumas dicas aqui importantes. Já tem 3 aqui dicas que são valiosas para quem quer escrever um TCC, né? E deixar a sua ansiedade de lado. A primeira coisa que tem que pensar é: eu gosto desse tema? E por que que eu gosto desse tema? Então, aqui, ó. Eu realmente gosto do que vou pesquisar? E por que que essa pergunta é importante ser respondida? Porque você vai ficar quase um ano lendo, pesquisando, debatendo com o seu orientador, escrevendo, reescrevendo, e você vai qualificar, você vai defender, perdão, pessoal, você vai defender o seu tema, né? Então, assim, quando você faz um TCC que você gosta do tema, você vai se sentir mais motivado para ler um livro, ler um artigo, para fazer suas pesquisas, para entender um conceito, para aplicar aquela ferramenta. Então, pegue uma coisa que você gosta né? Ah, mas como que eu defino isso? Você já está no 5º módulo do curso, você já passou por vários professores, por vários temas, várias ferramentas, vários conceitos, vários autores. Puxa, eu gostei de tal coisa, assim, eu quero fazer um plano de negócio na área de venda de motos, né? Mas eu vou fazer venda de motos não é para homens, está para mulheres, né? Montar ver a viabilidade, se seria interessante montar uma empresa que vende motos só para atender as mulheres. Porque, às vezes, as moças vão comprar moto, né? Você verificou lá que elas ficam meio constrangidas. Ou uma oficina para atender só mulheres que usam moto, né? Que você vai contratar só mecânicas, mulheres mecânicas, atendentes mulheres, assim, um local, assim, bem para atender as mulheres mesmo. Tá? Porque você verificou que algumas ficam constrangidas, outras, elas não se sentem bem, né? Naquela oficina, e você teve essa ideia e já teve um TCC sobre isso, viu, gente? Foi muito legal, cara, aqui, que a menina fez, tá? Então, ela tirou o quê? Essa visão que ela teve, e também ela tinha moto. E ela falava assim: professor, eu fico meio assim constrangida de ir lá na oficina de moto, só tem homem, total. E aí eu resolvi fazer um plano de negócio para verificar a viabilidade de implantar uma oficina de motos só para mulheres aqui em Presidente Prudente. E ela fez um plano de negócio, assim, para verificar, né? Então, de uma situação que ela viveu, de uma coisa que ela observou, de um problema que ela observou, né, ela foi pesquisar, tá? Então, é você que vai pesquisar, selecione um tema que você gosta, tá bom? 2, verifique se existe bibliografia para esse tema, tá? Faz uma pesquisa lá no Google Acadêmico, né? Ou se a biblioteca da faculdade estivesse aberta, se tem livros, verifica se tem livros, se tem tema. Ah, mas eu vou fazer um tema que já pesquisaram. Não tem problema, né? A pesquisa é isso mesmo, tá? Cada vez mais a pessoa vai pesquisando e chegando a uma determinada situação, resolvendo algum problema, tá? Então, faça uma pesquisa sobre o tema, né? Então, você quer pesquisar lá problemas na comunicação interna de uma empresa X, tá? Aí você coloca lá, tá?
trabalhos, PCCs, né, artigos sobre tal tema. Aí você vai ver lá se tem, porque isso você já vai te ajudar, né, a pesquisar na sua área. Tá? Seja um assunto ou um tema que tenha relevância para a sua área da sua área. Então, você está fazendo gestão empresarial, né? Então, veja aí se você consegue um tema para uma empresa, para uma pessoa, para a sociedade. Então, assim, teve uma menina que ela está fazendo um TCC, que ela está fazendo um TCC, uma monografia, para verificar aí a possibilidade, né, uma análise da implantação de lojas para pessoas, de roupas para pessoas com deficiências físicas, para cadeirante, pessoas que têm muleta, tal, né? E ela está escrevendo essa monografia, porque ela percebeu que não existe lojas de roupa que vendem roupa especificamente para pessoas que são cadeirantes, por exemplo. Então, às vezes, porque quer ter um estilo, quer ter uma roupa, e a pessoa especificamente vai lá naquela loja para ser atendida, né, com pessoas especializadas, que vai ter todo um espaço ali para a pessoa poder experimentar a roupa, verificar se aquela roupa realmente é do gosto dela ou não. Então, veja, né, que ela teve essa ideia e está escrevendo sobre isso. Então, assim, tá? Isso está dentro da minha área de interesse, da área que você está se formando. Quais são os critérios para você escolher um tema? São aqueles 3, tá? Esse tema é livre? Primeira coisa, esse tema é livre? Não, ele não é qualquer tema que você vai pesquisar. Então, por exemplo, distribuição de abelhas no município de Presidente Prudente. Tá? Então, a distribuição de abelhas é sustentabilidade, alguma coisa com produção de mel, ou, né, a implantação, né, criação de um plano de negócio para verificar a viabilidade de implantação de uma empresa de produção de mel. Aí é diferente, tá? Mas analisar os impactos ambientais do agronegócio na produção de mel. Então, não está dentro da gestão empresarial, né? A não ser que seja uma empresa uma agroindústria que tenha produção de mel ali, e aí você quer verificar a viabilidade de implantar uma agroindústria, por exemplo, uma empresa de produção de mel, aí você vai focar na gestão empresarial e não necessariamente nos impactos ambientais. Ou, né, verificar a sustentabilidade ambiental dentro de uma empresa de reciclagem, ou reciclagem de toner, por exemplo, né? Ou de reciclagem de computador. Aí já é um tema que aparece dentro da gestão empresarial, mas é a sustentabilidade dentro de uma empresa. Tá? Eu quero verificar fazer uma análise de sustentabilidade num curtume. Tá? Então, a sustentabilidade econômica, social e ambiental dentro de um curtume, aí é dentro de uma empresa. Tá? Então, não é livre. Tá? Você só escolhe o tema no momento do TCC? Às vezes não. Tem gente, provavelmente aqui, que já está fazendo um artigo, então escolheu o tema lá no 2º módulo, no 3º módulo, no 4º módulo, já está escrevendo esse artigo, está pesquisando, já está lendo, tá? Então, provavelmente, os temas que vocês me falaram a semana passada, vocês já escolheram esses temas até antes já, tá? Então, esse tema já foi meio que definido, já escolhido, quando você assistiu a aula daquele professor, que você gostou daquele tema, que você aprofundou, que você realmente aplicou, aí você fala, então eu gostei desse tema, eu vou fazer isso no meu TCC. Então, provavelmente, muitos de vocês já escolheram esse tema bem antes daqui agora, né? O tema é sugerido e escolhido por um professor? Não, tá? Se um professor chegar, e não acontece isso, tá? Mas quando chega e fala assim, eu quero que você pesquise sobre a sustentabilidade em um curtume aqui em Presidente Prudente, né? Então, aí não é o seu tema. Por isso que o TCC tem que ser o seu tema, é você escolher o que você gosta daquilo, que você quer pesquisar aquilo, que você quer ajudar a resolver aquele problema, quer apontar caminhos para diminuir os impactos negativos, que você quer fazer um plano de negócio sobre aquele ramo daquela empresa,
tá? Então, é seu, né? O professor, ele só vai ali te orientar nas leituras, na bibliografia, verificar a estrutura que você está utilizando se é mais correta, pedir para você ler, fazer um debate de uns conceitos, ou ele vai te orientando nesse sentido, vai verificar a metodologia que você vai aplicar. Então, o TCC é seu, é você que tem que fazer, é você que tem que escolher o tema seu, tá? Tema é sinônimo de assunto? Não, o assunto ele é mais amplo, ele é mais geral, e aí dentro do assunto você vai tirar o tema, tá? Então eu já vou explicar um pouquinho melhor isso aqui para frente. O tema ele é inspiracional, ele vai cair do céu ali na sua cabeça? Também não. É um esforço que você vai fazer de pensar sobre ele. Eu vou ter uma inspiração, vou ficar aqui esperando, né? Uma semana, 2 semanas, 3 semanas, um mês, você não fez nada no seu TCC, nem definiu o tema. Não cai do céu, gente. Dá licença um pouquinho, pessoal. Então, ele não é inspiracional, não. Ele é pensado, tá? Ele é ali elaborado, né? Você tem que fazer uma reflexão sobre esse tema que você quer, tá? Verificar um problema ali que tem dentro daquele tema que você quer apontar uma solução ou uma metodologia para resolver, tá? Tem que ser relevante? Sim, tem que ser relevante ali para sua área, né? Ali para sua área que você está. Você vai ser um futuro gestor de uma empresa, então você vai ter que ser relevante para a tua área, como eu falei, tá? Quanto tempo terei para desenvolver o trabalho, né? Isso é uma pergunta bacana. Você vai ter aí 2 semestres, que esse é o primeiro semestre, que começa aqui na disciplina, para qualificação, e depois aí mais um semestre para você fazer a sua defesa, tá? Então, assim, é planejamento, não pode fugir desse tempo. O que mais? O tema não é escolha livre, como eu falei, né? Ele tem que ter uma aderência ao seu curso. Tá? Então, tem que estar ligado à questão da gestão empresarial. Tá? Então, eu quero falar sobre sustentabilidade. Nossa, sustentabilidade é tanta coisa. Eu quero falar sobre a sustentabilidade das abelhas, mas espera aí, a abelha, né, tá ligada com polinização, com biologia, com agronegócio, com agroecologia, né? Então, mas eu quero falar sustentabilidade dentro de uma empresa de produção de couro, né? Como que essa empresa ela faz toda a questão da sustentabilidade, reuso da água, reutilização desse couro, descarte dos resíduos, tal, e aí você vai trabalhar a sustentabilidade dentro da empresa, dentro dos processos produtivos, né? Organizacional ali dentro da empresa, aí sim, tá? Então tem que ter foco, tem que estar aderente, tá? Quanto antes você definir o tema, mais tempo você vai ter para poder escrever, pensar, reelaborar, reescrever. Tá? Então, não deixe isso nem para a semana que vem. Defina logo esse tema. Tá? Mas tem que ser bem definidinho assim, o melhor possível. Só que conversa com o orientador. Tá? Então, quem já está com orientador aí, marca uma reunião com o orientador, tá? A Mariane ainda não tem, mas acho que a Cristiane falou que tem, né? Isso. Então, Cristiane, já marca uma reunião com o seu orientador. Veja lá se dá para fazer pelo WhatsApp, pelo Meet, ou aqui mesmo pelo Teams, né? Conversa com ele, manda no e-mail. Eu quero conversar com o senhor sobre meu tema, quero saber o que o senhor acha da alimentação, tal. Então, já vai definindo, tá? A escolha, a escolha do tema ela deve te instigar, te inspirar. Você tem que ter vontade de escrever sobre isso. Tá? Tem que ter vontade de escrever. Eu quero pesquisar isso, eu quero ler. Eu quero ler o que é esse conceito aqui que esse cara fala que é inteligência emocional. Como que a inteligência emocional é interessante para um gestor de uma empresa. Eu quero fazer um artigo sobre isso. Então, você vai ler tudo. Você vai ter aquela vontade de ler, de pesquisar. Eu quero saber, eu vou fazer um TCC sobre Bitcoin, sobre essa moeda nova, como que isso funciona, o que que é isso, eu gosto disso, eu me interessei, né? Então, você tem que se instigar, ter essa vontade de ler, de aprender,
tenha vontade de aprender com o seu TCC, que você vai fazer um TCC exemplar, lindo, e que você realmente deu conta porque você gosta do tema. Isso é muito importante, que desperte seu interesse. Tá bom, galera? São algumas dicas aí, né? Então, olha, o professor, ele te inspira, ele não escolhe o seu tema, né? O seu orientador é você que tem que escolher, tá bom? É seu trabalho, vai estar lá, o teu nome, você vai levar para o resto da vida, como pessoa, como profissional. Nossa, eu fiz um artigo, esse artigo foi publicado numa revista. Olha, eu fiz uma monografia. Nossa, eu fiz um plano de negócio de uma empresa que eu apliquei todas as ferramentas, eu verifiquei que essa empresa ela é economicamente viável. Ah, não, eu também verifiquei que ela não é economicamente, financeiramente viável, não é possível, por isso, por isso, por isso. Você pode chegar a essa conclusão também ali no seu plano de negócio, mas vai estar seu nome ali. Isso vai ficar registrado para a posteridade. Então, tenha essa vontade, tenha esse orgulho de fazer o seu TCC, que você vai fazer um TCC que você não vai sofrer, tá? Então, começa por aí, gente, essa inspiração mesmo, né? E aquilo, ó, tem que ser específico, né? Conhecer um pouco sobre o tema, aquele tema que você já leu, que você já viu em algum lugar, que você assistiu uma aula, que você assistiu até uma palestra. Ah, pode ser alguma coisa que você, da sua experiência profissional. Ah, eu trabalho numa empresa de telefonia, né? Ou de internet, e eu quero fazer um plano de negócio sobre essa empresa, eu quero fazer um artigo sobre isso, sobre essa experiência. Pode ser um estágio que você teve, né? Então, tudo isso vai te ajudar aí. Tá? Que mais? Ah, o tema ele tem que ser definido aí de acordo com o tempo, por isso que saber o tempo que você vai ter é importante. Tá? Então, você vai ter aí 2 semestres para fazer isso. Aí, o que vai acontecer? Você vai delimitar esse tema e eu vou colocar 3 objetivos aqui para você, critérios para você delimitar, tá? E o mais importante, qual é o problema que você verificou ali, que você quer fazer o estudo do seu tema, desse tema? Qual é o problema, né? Ele tem uma relevância na escolha desse tema, que discussão você quer fazer, tá? Qual que é o problema? Pense, qual que é o problema que eu quero analisar dentro da empresa? Dinamicamente, financeiramente e economicamente, né? Se essa empresa ela pode ter uma possibilidade de sucesso de implantação, tá? Então, esse que é o problema ali Aí você vai ver questão de logística, de espaço, de investimento financeiro da empresa, os serviços ou os produtos que essa empresa vai oferecer. Então, tudo isso vai estar ali no seu plano de negócio, né? Então, qual é o problema que você quer ajudar a solucionar, tá? Que mais? A escolha do tema, né, será o seu objeto de pesquisa. Tá? Então, qual que é o meu objeto de pesquisa? É verificar se a empresa tal ela é viável ou não. É verificar se a comunicação interna da empresa está sendo bem feita. É verificar se a inteligência emocional é importante para um gestor de uma empresa de produção de imóveis. Tá? Então, esse é o seu problema ali, o seu objeto de pesquisa. Tá? Então, para delimitar isso é muito importante. O que mais? Por objeto, entende-se aquilo que é pensado, que é investigado. Tá? Então, todos vocês, independente se você vai fazer monografia, plano de negócio ou o artigo, vocês são pesquisadores agora, né? Porque vocês vão utilizar as normas da ABNT, você vai utilizar você vai ter um objeto de pesquisa, tá? Você vai ter um problema ali no seu TCC para ajudar a solucionar ou melhorar dentro da empresa. Você vai fazer um debate, você vai utilizar uma metodologia específica, tá? Você vai ter objetivos gerais e objetivos geral e específicos, tá? E você vai criar aí toda uma pesquisa bibliográfica, vai buscar uma pesquisa bibliográfica ou uma pesquisa de campo
para verificar a possibilidade de resolver esse problema, tá? Ou minimizar, ou apontar caminhos para resolver esse problema ali dentro da gestão empresarial, tá? Dentro do gestor. Tá? Então, ele tem que ser restritos. Então, eu estou com um monte de ideias, tal. Vamos jogar dentro de um funil para você especificar. Tem que ter especificidade nesse tema. Tá? Então, vejam bem, na escolha do tema, é preciso você pensar o seguinte, ó, o assunto, ele é bem amplo, tá? Eu sou bem amplo, já vou dar alguns exemplos, mas primeiro tem que passar por isso daqui. Aí o seu primeiro esforço, o seu tema específico, tá? A especificidade do seu tema, tá? Que é o primeiro esforço, tá? O primeiro esforço para delimitar o assunto. Então, você vai ter um assunto, você vai afunilar, você vai ter um tema, tá? Mas ainda não é o objetivo o objeto da sua pesquisa. E aí, depois, você vai delimitar esse tema. Você vai funilar mais, redigir o seu tema. Como? Você vai definir o público-alvo. Quem é o público-alvo ali do seu tema? Você vai fazer um recorte temporal. Qual é o tempo ali que você vai fazer a análise dentro da sua pesquisa? Não é o tempo de elaboração do TCC, 2 semestres, tá? É o tempo que você vai analisar, tá? Ele pode ser um tempo atual, ele pode ser 5 anos dentro de uma empresa, se ela já existir, ok? E o recorte espacial. O que é o recorte espacial? Qual é o ramo da empresa que você vai pesquisar ou fazer o plano de negócio? Qual é o tipo da empresa? Quais são os serviços e produtos dentro dessa empresa? Para você ir ali especificando onde essa empresa ela vai estar localizada, poderá estar localizada, né, se ela for implantada depois que você fizer o plano de negócio. Onde que essas empresas estão? Essa empresa está, se você vai fazer uma pesquisa, né? Então, você vai ter que delimitar o público-alvo, saber quem é seu público-alvo, qual é a sua empresa, quais são os seus clientes, futuros clientes, né? Ou qual vai ser o público-alvo que você vai pesquisar. Você vai ser um departamento de uma empresa, você vai ser um gestor, você vai ser o presidente da empresa, você vai ser um grupo de gerentes ali da empresa. Tá? Então, esse público-alvo é muito importante aí para você ir delimitando. Então, vamos ver aqui um exemplo, ó. Só um momentinho que eu vou tomar um pouco de água, pessoal. Então, vou fazer um treinamento. Você pensa aí no seu tema, tá? Eu vou dar esse exemplo aqui, mas pensa aí no seu... Provavelmente vocês já têm, tá? Então, o assunto aqui é liderança. Bom, então eu quero trabalhar com liderança. Nossa, mas eu vou escrever uma monografia ou fazer um artigo, né? Geralmente, esse tema aqui é mais para monografia e artigo, tá? Talvez a questão da liderança, ela aparece também lá no plano de negócio. Que tipo de liderança que você vai fazer o plano de negócio, tá? Bom, então, liderança. Nossa, mas a liderança é uma coisa bem ampla, né? Que tipo de liderança? Liderança onde? Em que tipo de empresa? Tá? Bom, aí você pensa assim, eu quero trabalhar com liderança nas organizações. Nossa, mas nas organizações, tá, ainda é muito grande, né? O tema aí está muito amplo. Lembre que você está fazendo um trabalho de graduação, né? De conclusão de graduação. Não é uma tese de doutorado ou uma dissertação de mestrado. Então, mesmo nessas, tem que delimitar também. Não dá. E aí você chega na seguinte delimitação. Práticas de liderança em organizações bancárias no Rio de Janeiro, no período de 1980 a 2000. Então, aí é um exemplo de uma delimitação. Tem a liderança como assunto, liderança nas organizações como tema, só que ele especifica
Tá? Então, procura especificar o seu tema. Ah, eu quero trabalhar com práticas de liderança em organizações. Mas que tipos de organizações? No caso aqui, ele colocou as bancárias. Né? Poderiam ser as comerciais, as indústrias, enfim. Né? Ele poderia ter escolhido outras organizações. Tá? Onde? No Rio de Janeiro. Né? Então, ele dá uma espacialidade, ele quer trabalhar lá, essas organizações no Rio de Janeiro, tá? Essas lideranças nas organizações no Rio de Janeiro. Em que período? Então, ele vai colocar ali uma espacialidade, de 1980 a 2000. Então, todos os dados, a bibliografia, o levantamento quantitativos, qualitativos, desse tema, ele vai se focar nesse período de 1980 a 2000. Ah, mas professor, eu vou fazer um plano de negócio. Né? Ah, então eu vou fazer um plano de negócio para a implantação de uma agência bancária na cidade de Regente Feijó, do banco tal, tá? Do Banco Santander. Tá? Então, né, viabilidade econômica e financeira de implantação de uma agência bancária na cidade de Regente Feijó no ano 2022. Por exemplo. E aí, né, vai ter que fazer todo o levantamento ali, usar essa ferramenta para verificar se é viável ou não. Então, vejam como você vai ali delimitando o seu tema, tá? Porque também você não pode ficar com uma coisa muito ampla. E é sempre assim, tá? É público-alvo, espacial e temporal. Aqui tem outro exemplo, tá? Ah, eu quero trabalhar com ética. Ah, quero pesquisar ética, tal, mas é tão amplo. Ética no quê? Onde, quando, como? São essas três perguntas. Onde, como, por quê? Onde, por quê e como. Né? Então, ética é o assunto. O tema, ética na gestão empresarial. Vixe, Maria, isso dá uma pesquisa de quase 3 anos. Então, peraí, eu estou fazendo um TCC, eu tenho tempo, eu tenho 6 meses, ou eu tenho 1 ano para fazer isso. Tá? E aí você vai lá no seu, né, na sua análise ali, você vai delimitar. Ética, aí, problemas éticos vividos por profissionais nas empresas particulares de saúde na cidade de Presidente Prudente entre 2010 e 2020. Então, veja como ele delimitou, tá? Então, o assunto dele é ética, o tema são os problemas éticos, ok? Dentro das empresas, a espacialização, então, das empresas de saúde, então ele espacializa, e ele cria um tempo ali, ó, de 2010 a 2020. Então, ele delimita, né, o público-alvo. Qual que é o público-alvo dele aqui? Tá? Os profissionais das empresas particulares de saúde. São os profissionais que trabalham nessa empresa. Esse é o público-alvo dele. Tá? Qual que é o tema? É os problemas éticos. O assunto, ética. Qual que é a limitação temporal? De 2010 a 2020. Né? Então, ele vai delimitando. Então, a delimitação do tema, ele tem um recorte espacial, que é dentro de uma determinada empresa, ou dentro de uma área de uma empresa, ok? Um recorte temporal, que é um tempo ali, né? Se for um assunto muito atual, você vai colocar na contemporaneidade, no tempo atual, hoje em dia, aí o ano de 2021. Né? Então, verificar a implantação de uma empresa de venda de produtos eletrônicos para carro no ano 2021, que é o ano que você está vivendo. Tá? Ah, mas eu vou fazer um plano de negócio para uma empresa que já existe, tá? Que a empresa ela já tem uma filial, ela tem uma matriz, ela quer implantar uma filial em Santo Anastácio. Então, eu vou fazer né, esse plano de negócio ali, vou analisar os dados da empresa que já existe, de 2010, de 2020 a 2021, por exemplo. É o recorte temporal. E o público-alvo? Público-alvo, né, é a sua empresa ou as pessoas com quem você vai pesquisar, quem você vai pesquisar.
tá bom? Então, quando você faz esses recortes do seu tema, automaticamente você está delimitando o seu tema, tá? Tá? O tema não é o título do seu trabalho, veja bem, aqui, ó, tá? Ele colocou o título, né? Mas aqui, esse título não é o tema. O tema aqui são os problemas éticos, né? Tá? A ética é o assunto. O tema são os problemas éticos. E, muitas vezes, aqui, o tema está ligado com um problema que ele quer pesquisar. Então, eu queria analisar aqui quais são os problemas éticos, por que falta ética, por que o gestor não é ético, por que a ética ela cria problema dentro de uma empresa, né, para os colaboradores, para os fornecedores, para o dono da empresa, para os gerentes. Então, o tema dele são os problemas éticos, tá? Aqui nesse tema. Tá? Então, não é o seu título. Tá? Muitas vezes até aparece ali no título, mas não é. O tema, ele é o seu objeto de estudo, o que você quer pesquisar. Tá? Temas abrangentes demais, não pega muita coisa aí que você, né, foca, tá, no determinado tema, não seja muito abrangente. A relevância da escolha está no que vai delimitar e propor como problema. Então, que problema você quer analisar? Tá? Que problema você quer pesquisar? É a falta de ética? É o desperdício de tempo dos funcionários? Vamos dizer assim, a dificuldade na comunicação interna da empresa? Né? É a falta de inteligência emocional? É o trabalho em tempo de pandemia? O trabalho de home office em tempo de pandemia? Então, assim, depende muito do que você vai definir ali e vai definir como problema para você resolver. Ah, mas eu quero fazer um plano de negócio, Sérgio. Eu vou fazer um plano de negócio. Bom, então o seu problema é verificar se a empresa é economicamente viável a implantação dela, não é? Tá? E aí você vai usar a ferramenta plano de negócio para poder fazer esse estudo, verificar se é viável ou não. Ah, mas o plano de negócio tem que ser viável? Não, às vezes você vai falar para o cara, falar assim, ele quer implantar uma borracharia lá na Zona Norte de Presidente Prudente, só que não adianta, ali não passa muito carro, as pessoas trabalham mais de ônibus, não tem muito, não há necessidade de uma borracharia ali, então você vai mostrar para ele que não é viável implantar uma borracharia. Ele não vai o próprio lugar que ele está querendo implantar a borracharia não tem uma movimentação muito de pessoas com carros, né, vai dificultar a logística para ele, o capital que ele tem também não é suficiente, então, assim, aí você vai dizer, ó, você tem que investir tanto, vai ter que começar com tanto de capital, e aí você vai verificar se é viável ou não, tá, no seu plano de negócio, né. Não delimite escrevendo, a importância de, coloque, né, a importância da sustentabilidade para retorno de investimentos. Tá? Coloque sustentabilidade para o retorno de investimento. Tá? Já não crie aqui no seu tema um julgamento de valor. Né? Você vai verificar se é importante ou não ter sustentabilidade para você ter retorno de investimento. Tá? Por isso que, tá? Ou você pode colocar, né, para responsabilidade social, uma análise de risco e do retorno dos investimentos, tá? Porque aí você consegue fazer aí criar um tema para você analisar, tá? Qualitativamente, quantitativamente, né? Fazendo uma exploração bibliográfica, ok? Fazendo uma descrição do problema que você quer pesquisar no seu TCC. Então, essa escolha do tema, ela precisa ser bem definidinha aí para você, tá? A ideia é você criar interessante você criar um mapa conceitual, tá? A partir de um brainstorming, né? Que é uma chuva de ideias, tá? Então, você vai pensar em questões-chave, tá? Ou palavras,
palavras, né, chave, ali para o seu mapa conceitual. Tá? Pessoal, tem alguma dúvida? Tá tudo bem? Escreva no chat para mim. Aí, se você está entendendo, se você quer perguntar alguma coisa, pode perguntar, gente. Se deixar, eu vou falando e vou embora, né? Ó, já vai dar 10 horas aqui, né? Mas tem alguma dúvida, pessoal, com relação a isso ainda? Escreva para mim aí no chat o seu tema, se você já tem definido esse tema. O Stephanie que está sem, não tem dúvida. A Luciana está assustada. Faz parte, nesse momento é bom ficar assustada, ficar atenta, né? Mas foca, né? Tem um pouco mais de... Vai mais com tranquilidade. Mariane, o trabalho individual. Ô, Mariane, o trabalho ele pode ser feito até em dois. Pode ser feito até dupla. Ok? Máximo 2 alunos no trabalho de TCC. Gente, se tiver alguma dúvida, alguém que não estava na aula da semana passada, né? Porque eu já tinha falado isso, mas pode perguntar de novo, galera. Não leva dúvida para casa, não. Tá? Bom, então, é legal, né? Como a Luciana falou, tá assustada. Então, Luciana, vamos fazer o seguinte: vocês vão já montar o primeiro trabalho de vocês, que é criar esse mapa conceitual, tá? Que ele pode ser, tá? Com questões-chave, aí do tema que você já está definindo, ou com palavras-chave, que você também vai usar lá no seu TCC. Você vai ter que colocar palavras-chave, né? Então, eu dou um exemplo aqui, ó. Eu coloquei, né? O meu tema o meu assunto, o meu tema é liderança. Tá? Então, quais palavras-chave têm aderência com o tema liderança? Tá? Então, aqui, olha, liderança tem que ter empatia, tem que ter o diálogo. A liderança ela precisa saber a visão, valores e missão da empresa. Isso, Milena, só por e-mail, no meio institucional. Pode mandar lá no meu e-mail que eu vou respondendo, tá? A liderança tem que ser imparcial, né? Então, não pode ter parcialidade na tomada das decisões. Liderança precisa perceber os aspectos psicológicos, né, da liderança empresarial. Então, a questão da inteligência emocional, socioemocionais, que estão falando muito. A liderança precisa ser sobre a cultura das empresas, o desempenho, o uso das tecnologias na liderança, saber ouvir e dar. Tá faltando um R aqui, tá, gente? E dar feedback, né? Então, para você já ir pensando sobre essa questão da. Já vou colocando aqui, Mariana, no meu e-mail, tá? Sobre essa questão de você ir delimitando o seu tema e pensando no seu tema, vocês vão montar um mapa conceitual desse, tá? Deixa eu colocar meu e-mail aqui para Mariane. Sérgio. Opa. Souza 13 arroba certinho. Você pode mandar nesse e-mail aqui, tá, Mariane? Qualquer dúvida, se vocês tiverem, beleza, galera? Pode mandar aí, tá? Então, aqui eu fiz, né, um mapa conceitual, ou também com alguns, né, algumas questões-chave, né, envolvendo o meu tema, tá? O meu assunto aqui que eu quero trabalhar. Tá? Então, a busca por esse mapa conceitual, esses conceitos, é muito legal, porque você consegue dar uma delimitação aí no seu trabalho. Mas também pensando, tá, no recorte do público-alvo, tá, no recorte espacial e no recorte temporal aí do seu TCC. Tá? Então, a primeira atividade que vocês vão já entregar para mim é fazer esse esforço, né, mental, esse esforço crítico, intelectual, de pensar sobre o seu tema e delimitar o seu tema a partir desses 3 aspectos. Primeiro, né,
o recorte, o público-alvo, o recorte espacial e o recorte temporal. Então, vocês vão, tá? Eu vou colocar um modelo de trabalho aqui na pasta de vocês, na pasta de material, e nesse modelo de trabalho do Word, você vai colocar já o nome do seu orientador e a titulação dele. Tá? Então, você vai colocar lá, vai ter a identificação, a capa do seu trabalho, tal. Você vai colocar orientador, professor Marcos, tá? O professor Edson. Titulação, mestre, doutor, especialista, né? Você vai já, porque isso você vai colocar depois no seu TCC. Tá? Principalmente quem vai fazer plano de negócio, vai ter uma capa, né? Que é o trabalho que vocês vão me entregar. Você já vai mandar esse trabalho para mim se você vai fazer plano de negócio, monografia ou artigo. Já defini, galera. Tá? Aí você vai fazer um mapa conceitual com o seu tema escolhido. Você vai colocar o seu tema aqui como palavra-chave, palavra principal, né? E você vai criar aqui um mapa conceitual. Você pode fazer no Word, pode usar qualquer outro aplicativo, ferramenta aí para fazer o seu mapa conceitual. E você vai colocar, tá, palavras-chave ou problemas-chave aqui que você acha que tem, pensa que tem aderência com o seu tema. Ok? E aí você vai, né, fazer esse mapa conceitual com o seu tema escolhido. Você vai definir o seu tema, o seu assunto, que é aquele bem amplo, o seu tema, tá? E você vai dizer por que você está escolhendo esse tema. A partir dos critérios espacial, né, qual é o recorte espacial do seu tema, né, qual é a sua empresa, qual é o ramo da sua empresa, onde essa empresa ela vai, se for um plano de negócio, poderá ficar localizada, se é uma empresa que já existe, onde ela está localizada, tá? Qual é o recorte temporal, né? Se é uma empresa análise de dado atual, se é uma empresa que já existe, análise de 10 anos atrás, 1 ano atrás, 5 anos atrás. Tá? Ah, mas eu estou fazendo um artigo que fala sobre a inteligência emocional dentro os gestores que trabalham em lojas de roupa, por exemplo. Então, é atualidade, é atual, é contemporâneo, você vai fazer uma análise atual. Então, seu recorte espacial é contemporâneo, é atualidade. Tá? Ah, mas eu quero verificar isso em empresas que já existiram, né? Que já existem há 10 anos atrás. Então, né? De 2010 a 2020, 2011 a 2021. Então, você vai fazer esse recorte. Né? Qual é o público-alvo da sua empresa? Tá? Essa empresa vai atender pessoas, atende clientes, ela vai prestar serviço para determinados grupos de pessoas, ok? Ah, eu quero verificar como que é o atendimento do gestor de uma escola pública, né? Perdão, de uma escola particular ali, para ajudar a melhorar esse atendimento, vamos dizer assim. Isso é, né, um exemplo. Então, você vai colocar a idade do seu público-alvo, o sexo do seu público-alvo, tá? Homem, mulher, comunidade LGBT, idosos, crianças, quem é o público-alvo ali, né? Principalmente o pessoal que vai trabalhar com plano de negócio, a empresa tem um público-alvo dela, tá? Então, quem é o público-alvo dessa empresa? Então, é apenas um grupo de gestores, é o público-alvo que compra algum produto. Ah, então quero fazer um plano de negócio para verificar a viabilidade de implantar uma empresa delivery de bolo. Tá? A minha mãe, né, tem um aluno que ele fez isso, a mãe dele vendia bolo, né, fazia bolo muito bem, e começou a vender bolo para os amigos, deu tudo certo, e aí ele teve a ideia a mãe dele estava vendendo muito bolo, e falou assim, esse negócio está dando certo, está ganhando dinheiro, né?
já que eu estou fazendo gestão empresarial, vou fazer um plano de negócio para a empresa para verificar a possibilidade dela implantar realmente essa empresa. E ele fez esse plano de negócio. Então, quem é o público-alvo dele? São as pessoas que compravam o bolo dele. Aí eu perguntei, mas quem compra mais o bolo da sua mãe? São homens ou mulheres? Ah, são as mulheres, são donas de casa. Né? São mães que querem fazer aniversário do filho. E aí, então, ele foi delimitando o público-alvo dele, ali no plano de negócio. Alguém pode dar um exemplo de um plano de negócio? Deixa eu ver. Aqui, a Luciana. Professor, meu tema vai encorpar o curso de gestão e agro. Então, vai articular o plano de gestão e agro, pois será feito por mim e pelo meu esposo que está no agronegócio. Mas que termo que ele está, Luciana? Então, Do professor, agronegócio. a gente está pensando em gerenciamento de propriedade rural. Tá. É que ano que ele está no agronegócio? Nós dois estamos no terceiro módulo. Ele Do do agro. agro e eu estou no terceiro de origem de gestão. Ah, tá. Então você ainda não está no quinto módulo, você está adiantando disciplina. Isso. Beleza. Então vocês querem fazer um plano de negócio ou uma monografia? A gente está pensando em desenvolver um artigo. Ah, tá. Um artigo. Beleza. Bom, então, gerenciamento de empresas do agronegócio? Isso. É da pequena propriedade, né? Tá, beleza. Interessante. Aí eu te pergunto, quando você fala, a gente quer fazer gerenciamento de uma empresa, de empresas do agronegócio. Então, no agronegócio tem um monte de tipo de empresa, Isso. né? Aí vocês vão ter que focar. Bom, aí você já me diz, olha, a gente vai trabalhar com pequenas propriedades. Ótimo, pequenos proprietários, já definiu um público-alvo aí, já delimitou. Mas esse pequeno proprietário, ele produz algum produto específico ali na propriedade dele? A gente está pensando no alface. Ótimo, tá? Então, veja como que você já vai delimitando o seu tema. Então, gestão de empresas do agronegócio para pequenos produtores, tá? Produtores de alface, pequenos produtores de alface. Aí eu faço mais uma pergunta. Ah, pode falar. Não, não, pode terminar explanando. Isso, aí eu te faço mais uma pergunta. Esses produtores de alface, eles são produtores convencionais ou agroecológicos? Aí que tá. Né? A gente falta definir esse aspecto. Isso, então, aí é uma delimitação também, né? Esses produtores, eles produzem por hidroponia ou sistema convencional? A gente pretende desenvolver no tradicional. Ah, tá. No convencional, tradicional, isso. Tá? Então é isso. Você está entendendo, Luciano, como que você vai delimitando ali seu tema? Sim. Né? Aí eu vou fazer mais uma pergunta, então já vou te ajudando aqui, tá? O público-alvo você já Uhum. está definindo. O espacial, esses produtores, eles são de alguma cidade, de algum bairro? A Esses gente está produtores. na região de Itaciba. Isso, então, a sua delimitação espacial vai ser ali na região de Itaciba. Mas, quando você fala região de Itaciba, a região é um espaço É, geográfico bem amplo. mas Então, especificamente na propriedade do meu sogro e da minha sogra. ótimo. Só que você não vai colocar isso lá no seu Não, TCC. não. Pode colocar na propriedade, tem um nome essa propriedade, né? Aham. Ou de um bairro localizado, porque deve ter um bairro rural, pode ser um bairro rural, né? É Corga Azul, Chácaras. Ah, bairro então, Corga Azul. isso, tá? Então, análise da gestão, da gestão empresarial né, em pequenas propriedades rurais, em uma pequena propriedade rural no bairro Córrego Azul. Isso. Está delimitado aí, né? De produtores de alface convencionais.
tá? Então, no produtor de alface convencional, né? Que talvez você vai ficar com uma propriedade só, então você pode também ampliar. Mas como é um artigo, de repente seu orientador vai falar assim, ah, é melhor você ficar com um produtor só, para você fazer uma análise mais profunda. Porque a gente pretende fazer isso também na prática, né? Desenvolver o lado prático, que aí Ótimo, abrange a área dele. ótimo. Maravilha, galera. Façam prática, nós estamos aí com uma abertura, né? Nós estamos vendo uma pandemia ainda, todos os protocolos de segurança, mas a tendência é diminuindo um pouco. Graças a Deus, diminuiu o número, está diminuindo o número de casos, o número de mortes, mas ainda morre muita gente, o vírus está contagiando, tem todas essas questões, né? Mas até o semestre que vem, onde você pode fazer a sua prática, né? Façam sim uma pesquisa de campo. Muito legal, Luciano. Quem é seu orientador? O professor Edson. Isso, muito legal. E a prática é muito bacana porque você vai colocar ali ferramentas da gestão empresarial, vai aplicar ferramentas, teorias, conceitos, que você vai ver realmente, nossa, isso tem um fundamento, né? E aí é onde você vai aprender, onde você vai aplicar. Tá? Então, não fique só na teoria, tá, gente? Vamos para a prática mesmo, tá? Então, é isso aqui, olha, tá? O público-alvo, então, idade, sexo, classe social, faixa de renda, faixa etária, gostos culturais, formação acadêmica, local de moradia, né, ó, bairros aí, as necessidades desse público-alvo. Então, você vai delimitar aqui o seu público-alvo dentro do seu artigo, dentro do seu plano de negócio ou dentro da sua monografia. Tá? Dá uma explicadinha no assunto. Esse trabalho, gente, ele vai valer 2 pontos, tá? Para vocês. A data de entrega e início da apresentação. Eu gostaria que vocês já fizessem uma apresentação aqui nas minhas aulas, tá? Ou lá presencialmente, ou para quem não vai voltar, não pode, enfim, vai ser online, tá? O que é essa apresentação? É uma coisa rápida aí, né? Cada um vai falar no máximo 5 minutos, né? Ai, professor, ó, meu orientador é o fulano de professor tal, o título dele é esse, né? Ele é mestre, doutor, né? Eu vou fazer um plano de negócio, eu vou fazer um artigo, eu já quero que você tenha definido isso, tá? Eu vou fazer uma monografia, né? O tema que eu escolhi é tal, o meu assunto é tal, né? A delimitação dele espacial vai estar o lugar, o público, o tempo é o tempo atual, é tempo de 10 anos, 1 ano, 5 anos, tá? O meu público-alvo é esse, tá? E você vai fazer aí, e depois, além de vocês explicarem, vocês vão mandar isso também para o meu e-mail, esse trabalho, tá, gente? E eu vou corrigir ali esse trabalho depois. Esse trabalho, ele vale 2 pontos na média de vocês. Tá? Eu não coloquei a data de entrega aqui, início das apresentações, porque eu não sabia que dia que ia dar essa aula, né? Então, ela está sendo hoje. Acho que a semana que vem vocês já conseguem começar a apresentar? Dia 11, na aula da semana que vem? Daqui uma semana, pessoal. Já está com o orientador definido. O negócio é esse mesmo, viu? Puxar mesmo, para que defina isso. Senão não pode deixar muito tempo. Pode ser, gente, a semana que vem, então, já posso receber o trabalho e a apresentação aqui, o início das apresentações? Pessoal, cadê? Tem 12 alunos aqui. Hoje tem jogo, gente. Se hoje tiver jogo, o pessoal está assistindo jogo. Cadê? Ana, Bárbara, escreve aí no chat para mim, por favor. Aqui, alguém escreveu aqui no chat.
Camille, ok. Laís, ok. Elisama, sim. Cristiane, beleza. Ok. Milena, ok. Então, anotem aí, né? Dia 11, a semana que vem, já essa breve apresentação. Tá? Você vai montar o trabalho escrito, enviar no meu e-mail, e aí já começa a apresentação. Tá? Nessa apresentação é coisa simples, tá, gente? É seguir esse roteirinho aqui. Ó. Meu orientador é esse, a formação dele é esse, eu vou fazer plano de negócio, vou fazer artigo, vou fazer monografia. O meu tema é esse, a delimitação do meu tema espacial é essa, meu público-alvo é esse, e o meu, meu mapa conceitual é esse daqui, tá? Aí tem o mapa conceitual, não vai precisar ficar mostrando o mapa conceitual, né, para a gente não ir muito para frente. Vai falar o mapa conceitual, vai falar ali as palavras que chave ou, né, os problemas-chave do seu tema, e é isso, tá? Para vocês já irem fechando essa primeira parte do TCC. Tá? Que essa reflexão, esse pensar, tu faz parte disso, tá? Importantíssimo essa definição. E é claro, gente, orientador, não fique esperando, não espere para a semana que vem para mandar o e-mail, tá? Tem um tempinho aí, ó. Agora são 10h15, né? Eu vou parar a aula por aqui. E aproveite esse resto da aula, manda, tá? Manda no e-mail. Por quê? Eu acho que eu expliquei, mas tem gente nova aqui. A sua avaliação, ela não vai ser uma avaliação que eu vou dar uma prova. Ah, o que é TCC? O que é monografia? O que é artigo? Não. Ah, o que é missão, visão e valores? Isso aí, né, vocês já aprenderam na disciplina Metodologia Científica e aprenderam esses conceitos. O que é um plano de negócio? Não vou perguntar isso. Aqui vocês vão trabalhar com prazos e reflexão e elaboração do TCC. Tá bom? Então, é isso que vocês vão estar me entregando. Então, o primeiro trabalho é esse de delimitar o seu tema. Tá? Procure delimitar ele de acordo com esses 3 itens principais aqui, que é recorte espacial, recorte temporal e o público-alvo. Tá? Independente de qual estrutura você vai fazer. Se é plano de negócio, se é monografia, se é TCC. Tá? Porque isso aqui já vai te dar um norte para você começar a escrever já os primeiros itens lá do seu TCC. Tá? Gente, eu vou colocar aqui também a estrutura para quem vai fazer artigo, para quem vai fazer plano de negócio e para quem vai fazer monografia. Eu vou colocar essas 3 estruturas, cada uma é um pouquinho diferente da outra. Tá bom? Mas aí, o Emerson, por exemplo, vai fazer plano de negócio. Aí o orientador do Emerson fala assim, olha, Emerson, eu quero que você use essa estrutura de plano de negócio. Não tem problema, o Emerson pode usar a estrutura do orientador dele. Tá? E ele vai, só que eu quero que me avisa. Ah, professor, eu estou usando a estrutura do meu orientador de plano de negócio, não a do senhor. Ah, a Luciana vai fazer artigo. Mas aí o professor Edson quer que ela use a estrutura da revista, por exemplo, Alomorfia, que é a revista da FATEC, que eles podem publicar esse artigo. Aí a Luciana me avisa, professor, eu estou usando a estrutura do meu orientador. Tá? Se o orientador não falar nada, não orientar, não te der não falar para você usar a estrutura dele, você usa as minhas aqui. Né? Porque para você ser aprovado na minha disciplina, né, você vai ter que usar especificamente uma estrutura do TCC. Geralmente as minhas, mas não só as minhas, tá? Pode ser também, eu dou essa abertura para que você já vá fazendo dentro do que o seu orientador quer ou está te orientando, tá, gente? Então, essa abertura é bem flexível aí.
mas eu só peço que me avise. Então, no dia que você for apresentar, professor, ó, eu vou fazer monografia, mas eu estou estudando a estrutura do meu orientador. Ele mandou uma estrutura que ele quer que eu use, tá? Porque pode modificar um pouquinho, né? Mas, geralmente, a maioria dos professores, eles usam essas estruturas que eu tenho aqui. Beleza, pessoal? Se não tem mais alguma dúvida, alguém quer perguntar alguma coisa? A semana que vem eu vou estar lá na FATEC. Quem quiser ir lá me conhecer presencialmente, falar um oi, assistir a aula de lá, fiquem à vontade. Quem não vai poder ir também, se Deus quiser, eu espero que dê certo nessa aula híbrida, que eu consiga, né, a gente consiga assistir a apresentação de todos vocês, tá? Eu já vou orientando ali, fazendo mais alguns questionamentos. E é isso, gente. Fiquem com Deus, se cuidem, bom trabalho. Qualquer dúvida sobre o trabalho, manda no meu e-mail, tá? E, por mais, as últimas dicas. Defina o que você quer fazer, qual é a estrutura, defina o seu orientador. Não espere para o dia 31. TCC é planejamento, não é sorte, tá bom? Conto com vocês, fiquem com Deus e até a semana que vem, se Deus quiser. Boa noite, bom descanso para vocês.